Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast acontece graças à Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. Hoje quem está na área é o Rony. E o Rony, ele fala de um assunto muito específico que eu tô até um pouco com medo de fazer perguntas bobas. Mas um dia alguém me falou que não existe perguntas idiotas. Existe... Não existe pergunta idiota. Existe idiota que não pergunta. Exatamente. Concordo plenamente. Então, hoje com a gente aqui está o engenheiro ambiental, o Rony. Mas eu acho que ele tem engenharia em outras partes também, que ele vai contar pra gente. Rony, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que vai ser um bate-papo muito da hora. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço, Amanda. Agradeço o convite. Eu acredito que seja um assunto assim, de interesse coletivo no final da história, né? Eu sou formado em engenharia ambiental, em engenharia de segurança e geólogo. Eu utilizo mais a engenharia ambiental mesmo no trabalho, alguns trabalhos pequenos sobre engenharia de segurança e geologia, mas o foco mesmo acabou se transformando em engenharia ambiental. Eu sou formado pela Faculdade de Passos, né? Na época ainda era FESP, UENG. Você pegou a transição? Peguei, foi bem no finalzinho. Eu saí, estadualizou. E depois eu já emendei uma segurança do trabalho junto, já saí formado nas duas áreas. E a geologia foi no final, porque acabava que eu fazia alguns processos na área de outorgas de água, e eu acabava fazendo todo o processo, mas eu não poderia assinar sobre ele. Aí eu falei assim, não, então vamos procurar alguma coisa que eu consiga fazer por completo. E aí eu formei na geologia e hoje eu consigo fazer o processo completo. E onde você fez geologia? EAD, né? Hoje em dia todo mundo faz EAD. Então, assim, eu consegui uma universidade em Araxá. E aí ela era semipresencial, na verdade. Então eu tinha que ir lá, às vezes, para poder fazer essa complementação. Mas eu fiz EAD porque também já não conseguiria fazer presencial em função da demanda de visitas. Porque hoje o meu foco é a parte técnica. Então eu visito as estações de tratamento de efluente das indústrias, né? Já trabalhei na área de saneamento, já fiz alguns trabalhos, mas acabei focando mais nessa área de indústrias, né? A área industrial. E hoje o meu foco é a visita técnica, então eu não teria disponibilidade para poder fazer esse presencial mais. Aí eu acabei ficando muito focado na questão tratamento de efluentes mesmo. Nós fazemos, a empresa faz hoje licenciamentos ambientais, faz outros trabalhos também na área de meio ambiente. E eu fiquei com a parte técnica, né? Que são as visitas, o acompanhamento técnico e tudo mais. E por que engenharia ambiental? Eu sei que na época fez um boom, né? Todo mundo queria fazer engenharia ambiental. Você foi nesse caminho ou teve algum familiar que já era engenheiro ambiental e você falou assim, eu vou fazer isso? Não, a história é comprida, mas dá para encurtar. Na época eu trabalhava na balança rodoviária, aquela saída para Passos ali. E ali o nosso tempo era meio ocioso. Eu vim fazer faculdade um período mais velho. Eu não fui sair do terceiro e fui. Eu fiquei um tempo parado. E depois disso veio assim eu falei, vou fazer uma faculdade. E ali em Passos abriu o curso de engenharia ambiental, né? Tanto que eu sou a segunda turma, né, a formar ali em Passos. E aí eu falei assim, não, eu vou estudar. Que como o tempo nosso ali era meio ocioso nos pesos, eu comecei a estudar. Estudei. E eu não tinha terminado o terceiro, vou rapidinho, não tinha terminado o terceiro. Fui no SESEC, que é o Alda Polastre. Fiz os 3 anos em 7 meses, tirei o diploma da escola, fui lá, prestei o vestibular e passei. Aí eu falei assim, não, então é isso. E apaixonei pela profissão. Apesar de que Passos, a formação era muito voltada para a agronomia, porque eram professores de agronomia que vieram para a engenharia. E aí nós resolvemos sair medindo terra, fazendo topografia, o que todo mundo saiu fazendo na época. E depois a questão do tratamento de efluente, eu fui contratado por uma indústria aqui de São Sebastião do Paraíso, e lá ele tinha uma estação de tratamento que não funcionava. Eu falei, não, peraí que eu vou ver como é que funciona isso. E aí eu fui me aprofundando, fui fazendo alguns cursos
E no fim eu acabei me apaixonando mesmo pela profissão e voltei mais para essa questão tratamento de efluentes e águas, né? Que também tem a estação de tratamento de água, a ETA. Caramba! Foi meio que num susto, mas foi. E não é uma área fácil, assim, para as pessoas falarem, ele foi para... Não. Eu acho que é uma das áreas mais difíceis. E assim, lá em casa todo mundo tem uma certa facilidade com matemática, então isso já nos ajudou a questão da engenharia. Só que eu também gosto, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, por exemplo, se eu vejo um problema, se eu não sei ali, eu vou tentar procurar saber para poder tentar Engenheiro. resolver. Às vezes a gente não sabe resolver na hora, mas acha um jeito de... Engenheiro foi feito para resolver problemas. Só isso. Eu falo assim que advogado e engenheiro só resolve problema. Exato. Ninguém chega pra gente e fala assim, peraí que eu vou matar aquela pessoa, você me defende? Não, eu já chego e matei ele, eu então... já matei. Agora você me defende, por favor? Nós é a mesma coisa. Engenharia tá ali para resolver problema. Mas, Rony, focando no nosso assunto, que é estação de tratamento. Isso. Quando a gente fala de estação de tratamento de água e esgoto, a gente já assimila, a Copasa. Sim. Você já trabalhou para eles? Como é que funciona essa separação? Para a gente não ter essa confusão. Uhum. Porque quando eu recebi, né, que eu ia entrevistar você e tudo mais, eu falei, será que ele trabalha na Copasa, né? Eu não sabia realmente que tinha que ter esses tratamentos dentro de indústrias e tudo mais. Sim. Hoje, os tratamentos, né, seja o tratamento de água, que se refere à ETA, né, que nós chamamos que é a Estação de Tratamento de Água, ela é voltada, a diferença entre as duas é a finalidade, é o uso final da água. A ETA, ela é utilizada mais quando você vai fazer o tratamento de água para consumo humano ou para que tenha contato direto com o produto acabado, alimentício principalmente. Então você precisa ter uma estação de tratamento de água, porque você tem que deixar essa água atendendo os parâmetros do Ministério da Agricultura. São 100 parâmetros, 105 parâmetros diferentes que a gente tem que atender. E apesar de ser um tratamento muito simples, o que demanda muito, o que você tem que escolher muito bem, é de onde você vai tirar essa água. Então, a Copasa ou o SAAI, que são os sistemas autônomos de água e esgoto, que algumas cidades, nem todo mundo é Copasa, né? Nem todo mundo é concessionária, eles pegam e fazem primeiro a escolha do ponto de captação. Eles verificam aonde a água tem melhor qualidade e quantidade para se instalar uma ETA, né? Instalar um ponto de captação de água. Então ali eles já conseguem ter uma água determinado ponto em uma boa qualidade só para dar um tratamento final e ela chegar na torneira do pessoal ou até mesmo numa indústria que tenha aí uma qualidade boa. A ET já é o contrário. A ET eu pego a água que foi utilizada em qualquer processo, no consumo humano, na indústria, e eu tenho que tratar ela a ponto de deixar ela em condições de ser lançada no meio ambiente. Então eu faço um retorno de água para o meio ambiente. Existem as possibilidades de reuso. Só que o reuso no Brasil ainda segue a passos lentos, né? A gente não tem uma coisa muito boa. Para a questão saneamento e indústria, basicamente acontece da mesma maneira. Só que, às vezes, o tratamento para a indústria ela acaba sendo bem mais rígida do que para a própria Copasa, para o próprio consumo humano. Eu já fiz alguns trabalhos no saneamento, né? Uhum. Só que, como eu me especializei em algumas áreas e aqui na nossa região não se utiliza esse tipo de tratamento, eu acabei ficando um pouco fora desse nicho e continuei mais nessa questão indústria. Hoje, basicamente, os tratamentos eles são para ETA. Você capta a sua água, você vai fazer um sistema de correção de pH, depois você entra para dentro de um processo de coagulação, que é inoculação de alguns produtos. Dentro de uma ETA, você sempre vai ter tratamento químico, inoculação de alguns produtos para poder fazer a retirada das impurezas. Um coagulante, um floculante, depois passa por um sistema de filtro para poder tirar qualquer tipo de resíduo, coloração e fluoretação. Então, basicamente, as ETAs são basicamente isso. E existe dentro das empresas isso? Sim. Mas nesse caso, a concessionária não fornece água para eles?
Eles tá. têm um ponto de captação tipo próprio. Em fazenda, seria? Não, Como é que seria? Por exemplo, assim, existem indústrias até dentro da cidade que margeiam algum córrego, que não tenha uma contaminação significativa. Porque, igual eu falei, o tratamento começa na escolha do ponto de captação. Isso nós estamos falando da ETRA, né, que é o início do processo. A água entra, depois ela vai passar pelo processo produtivo e depois ela vai sair aí para ser relançada no meio. Quando você faz uma escolha desse ponto, então você, dentro da cidade mesmo, você pode captar de um rio ou até mesmo de um poço artesiano, que também existe esse ponto de captação, porque são alguns meios de captação que nós temos. É o poço tubular profundo, nós temos a captação superficial em curso da água ou a captação superficial de mina, né, que na verdade é uma água subterrânea, mas eu capto essa água superficialmente. Então eu posso captar em qualquer um deles e a qualidade da água vai refletir direto no tipo de tratamento que eu vou ter e a finalidade dele. Porque quando a gente fala em indústria farmacêutica, por exemplo, eu preciso de uma água ultra pura. Aí eu já começo a caminhar para um sistema de tratamento onde leva uma tecnologia diferente. Ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa. Então são outros tipos de tratamento que eu tenho que colocar no final desse processo para eu conseguir uma qualidade mínima de água, que me exige tanto o Ministério quanto o tipo de produto que eu vou utilizar. Porque se eu pego uma água que eu tenho, por exemplo, uma quantidade de ferro um pouco mais alta e vou utilizar num alimento, quando eu coloco cloro, eu crio uma reação química, a água vai ficar mais avermelhada, então ela fica imprópria para aquele uso. Então, assim, eu tenho que pensar em tudo antes de começar o processo. Meu Deus. Primeira pergunta é, para quê? E aí a gente começa a desenvolver. Então a ETA, dentro da indústria, ela também existe. Cada indústria é um procedimento diferente, é um material diferente. Isso. Basicamente, o tratamento inicial, né, a gente fala assim que existem tratamentos primários e secundários. Para a ETA, um tratamento que todos vão ter é a captação, coagulação, filtração. E isso eu estou falando de captação superficial. Porque o poço artesiano, geralmente a qualidade, nem sempre, já é muito boa. Então eu não preciso de um tratamento muito bruto. Às vezes só uma cloração já é suficiente. Agora, quando eu falo em captação superficial, fui lá, peguei no rio. Imagina num dia de chuva, a água está vermelha. Então eu tenho que usar esses produtos para poder fazer retirada desses sólidos. Depois, no final do processo, eu faço uma desinfecção com um cloro, um ozônio, ou qualquer outro tipo de oxidante que eu possa utilizar naquele processo. Mas, basicamente, a ETA sempre vai ser um processo de captação, correção de pH, coagulação, floculação, filtração e desinfecção. Pronto, esse é o nosso processo. Agora, na ETA, eu já tenho N tratamentos diferentes. Aí a gente já caminha já para tecnologias que eu não utilizo no processo da ETA. Eu vou utilizar somente para o processo ET, que é a estação de tratamento de efluentes. E em alguns lugares, éter, né, que é a estação de tratamento de efluentes para reuso, que aí a gente vai fazer processo de reuso. Então, assim, o tratamento, ele diferencia nisso, a ETA e a ET. Captação para consumo humano ou utilização na indústria. E a ET, tratamento para devolver ela para o meio ambiente. Basicamente, essas duas diferenças. Tipo, curtume. Antigamente a gente sentia um cheiro muito forte. Então esse ET é o que está melhorando esses odores? Sim. O que acontece? O curtume, ele é muito visado porque é um processo produtivo que exala um odor bem característico do processo. Muito que a gente sente no ambiente onde a gente tem o curtume, na verdade, ela é intrínseco do próprio processo. Porque no curtimento eu utilizo muitos produtos que são muito agressivos, né, à base de sulfeto, e aí com a mistura e o processo de degradação ali da gordura, né, quando a gente precisa, nós temos uma formação de gás sulfídrico, e que é o característico que a gente consegue sentir, que a gente sente ele aí bem presente, forte. Nas estações de tratamento, quando a água chega na estação de tratamento, eu já tenho que inibir esse processo para que eu não tenha esse cheiro, esse odor tão característico. Um processo mal feito,
só amplifica essa situação do mau cheiro. Então, às vezes, quando você passa por uma área curtumeira, né, que a gente chama, você sente um cheiro muito forte, muito característico, ardido mesmo. E isso é um processo de tratamento que pode estar sendo mal feito, não dando esse devida preocupação com a geração desses gases. A estação de tratamento bem evoluída, bem trabalhada, ela tende a minimizar esse cheiro aí significativamente. A maioria das empresas tem? Todas teriam que ter, na verdade. Hoje existe legislação, né, específica só para isso. A CONAMA 430, o decreto, a deliberação normativa conjunta também aqui de Minas Gerais a 08, eles especificam a qualidade mínima da água para ser lançada no meio ambiente após o uso dentro de qualquer tipo de indústria, até mesmo a Copasa, né, aqui, vamos pensar Minas Gerais, eles também devem seguir essa CONAMA. Vai depender de onde você vai lançar essa água. Vamos pensar assim que você captou essa água e vai fazer o lançamento num rio, num ribeirão, onde a água é muito limpa. Então ela tem as classificações. Então eu tenho que devolver essa água numa qualidade onde eu não vou prejudicar a qualidade do rio após o meu lançamento. Então existe a legislação específica para isso e eu tenho que seguir esses parâmetros. Só por entendimento, uma indústria que capta uma água e faz o processo entre o início, né, que é a água bruta que a gente chama, que é o que entra na estação de tratamento após o processo produtivo, ela tem que ter no mínimo 90% de eficiência de tratamento para alguns parâmetros. Então, assim, eu tenho que devolver a água no mínimo 90% tratada e que ela em nenhum momento altere a classe do córrego no final. Porque eu tenho classes especial, o rio classificado como classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. Cada uma, ela vai ter o seu fim. A classe especial é para captação para uso, dieta, uso, consumo humano. Por que ela é especial? Porque ela já praticamente não tem contaminante nenhum. Classe 1 já é uma que já tem um certo tipo de contaminante. Classe 2, 3, quanto mais alto a classe, mais suja a água é. E aí, afinal, eu não posso usar para banho, eu não posso usar para nado, é somente para fins paisagísticos. Tá ali uma lagoa, jardinagem também existe uma certa restrição. Então, assim, hoje em dia, aí a qualidade da minha água tratada no final do meu processo também vai ser influenciado em função de onde eu vou jogar. Se o rio mais próximo, onde eu posso fazer um lançamento, é um classe 2, a minha restrição de qualidade de água vai ser maior, porque eu não posso jogar uma água mais ou menos tratada ali e ela alterar a classe do córrego, porque eu vou fazer uma análise a montante antes e a jusante do meu tratamento. E aí, em cima desse montante jusante, eu verifico se o que eu peguei antes de jogar estava limpa, depois que eu joguei ela sujou e alterou a classe do córrego, eu não posso. Aí eu tenho que melhorar o meu tratamento para conseguir continuar jogando ali. E para fazer o ET? Para fazer o ET, você tem que ter o ETA ou é indiferente? Indiferente. Por exemplo, assim, tem indústrias que fazem a captação da água da Copasa. Só que o custo operacional disso é muito alto. Porque hoje nós sabemos que a Copasa, onde ela tem um sistema de captação, tratamento, depois condução e tratamento de efluente, fica muito caro. Eu fico pensando, tipo assim, se a empresa não faz esse tratamento, já levando em consideração de que a Copasa faz esse tratamento, só que, e aí, né? Não tem como ter esse controle. A Copasa, na verdade, ela faz o seguinte, ela tem nas cidades onde já tem a ET, né? Porque nem toda cidade eles tratam a água no final do processo. Aqui em Paraíso mesmo, é recente a nossa estação de tratamento. Então eles pegam e cobram da população e até das indústrias um programa que chama Prescende, que é um programa aí de tratamento de água. Nas indústrias que não conseguem lançar no córrego, lançam na rede industrial, na rede coletora da concessionária. Só que eles cobram por isso. Então, por exemplo, se você coleta a água e outra, você tem que deixar a água em condições mínimas da água do efluente sanitário do município. Quando a gente fala em CONAMA, em
deliberação normativa conjunta, né, da Copan 08, um exemplo, DBO de saída de um efluente, que é uma demanda bioquímica de oxigênio, é um parâmetro que é analisado, que é muito importante, eu posso jogar ele a um limite de 60 miligramas por litro. Quando eu falo na Copasa, que eu vou lançar na rede pública, eu posso jogar ele até 700, se eu não me engano, a normativa da Copasa pode. Então ela é menos restritiva. Por quê? Porque ela vai passar por um outro tratamento junto da Copasa e aí depois só que ela é lançada no meio. A Copasa sempre fala, se você é indústria, você tem que deixar o seu efluente a um nível de um efluente sanitário, que é esse 700 de DBO. Então sempre você vai ter que tratar a sua água de qualquer maneira para depois fazer o lançamento para a rede da Copasa. E quanto costuma ser o DBO de uma indústria? Para a gente ter uma noção de diferença. Varia muito de indústria para indústria. Eu já peguei... Pega a máxima aí. A máxima, 28 mil, 32 mil. Não, é muito. É igual nós falamos para laticínio. Laticínio, geralmente, assim, um laticínio que é muito bem controlado, não tem risco de derramamento de soro, de leite no chão, faz o trabalho de casa, o dever de casa. 1.800, 2.000. É muito ainda. O soro, só o soro, são 27 mil de DBO. Então, se cair um soro no chão, eu já tenho aí um risco muito grande de ter um problema, para que vai ser muito difícil eu conseguir controlar esse nível aí de DBO no meio. E o DBO sanitário, né, nunca passa de 750. Então, a Copasa, ela já exige, fala, olha, para eu receber o seu efluente, então você traz ele para o nível sanitário, com outros parâmetros, lógico, traz ele para o nível sanitário que eu recebo. Mas aí eu te cobro por isso, porque ele vai dar o tratamento final. Aquilo que você não fez, ele vai te dar esse tratamento final no final do processo. Ah, mas deve ser uma nota. É sim. Tem clientes nossos aí que a proposta de tratamento de a média de 450 mil litros dia que uma indústria utiliza, ficou a proposta aí em torno de 92 mil, 93 mil por mês. Após isso, já tratando a água. O cliente gastando faixa de 50, 60 mil para tratar, para depois jogar, ainda gastar mais 90 mil para jogar fora. E como que faz esse tratamento dentro das indústrias? Tipo, microbiológico? Sim, tem também. Tem a questão do iodo também? Tem. Como é que funciona? Ali, o tratamento aí eu tenho vários segmentos de tratamento. Dentro deles tem o microbiológico, que hoje está muito ascendente o uso por questão de espaço. Para que a gente define, né, para a gente possa definir aí como nós escolhemos um sistema de tratamento, são 3 itens importantes. Primeiro, se você tem espaço, porque cada tipo de tratamento demanda um espaço. Quanto menor o custo operacional e de implantação for, maior é a nossa necessidade de espaço. Então, se a pessoa tem um espaço muito reduzido, então, consequentemente, ela vai ter um custo maior para poder implantar e operar aquela estação de tratamento do que se ela tivesse mais espaço. Então, um ponto principal é espaço. Depois, o tipo do efluente que ele tem. Se é um efluente muito químico, né, nós temos que ter um tratamento químico para combater, para depois tentar entrar para um sistema biológico. E temos também depois os sistemas que são exclusivamente biológicos. Um custo operacional médio, por isso que a ideia assim está bem ascendente, e também depois os tratamentos terciários, que a gente chama que são as filtrações para a questão de reuso, que aí entra no nanofiltração, ultrafiltração, Sim. e osmose reversa e outros afins que existem aí nesse meio. Então, os tipos de tratamento são basicamente esse. Eu tenho dentro do biológico um sistema que é aerado, onde tem presença de oxigênio, e tem um sistema que é anaeróbio, né? Que aí esse não tem presença de oxigênio nenhum. Esse anaeróbio é o sistema mais barato, só que para eu construir ele eu preciso de lagoas que são imensas. A gente costuma ver muito isso aqui na nossa região, quando nós estamos indo para Franca, chegando em Patrocínio Paulista, em Tirapuã, do lado esquerdo ali nós temos algumas lagoas.
o tratamento, por isso que eu falei assim, que eu acabei que eu não fiquei muito nesse nicho, porque todo mundo estava usando, assim, a maioria da nossa região utiliza esse sistema de tratamento de lagoas anaeróbias. A água entra, passa por um sistema, por uma lagoa mais profunda. Ali eu tenho alguns micro-organismos, né, que vão fazer esse tratamento, são micro-organismos acidogênicos, né, bactérias acidogênicas. Eu acho isso uma loucura. Metanogênicas e porque outras. Porque a gente não vê. Não. Eu tenho uma dificuldade com isso. É micro. Porque você não vê. É micro. E falo pra Imagina você assim, quem que tá é muito pagando. eficiente. Eu tô pagando um negócio que eu não tô vendo. E é difícil você conseguir colocar na cabeça das pessoas, até mesmo ali, eu às vezes levo o cliente num outro cliente para ele poder ver, aí ele olha e fala assim, mentira, essa água não entrou assim e saiu desse jeito. Aí fala assim, não, saiu. Aí fala, mas e como? Fala assim, tem um bichinho aí dentro que tá comendo a sujeira. A gente não vê, mas ele tá ali. Eu fiquei muitos anos, né, assim, fugindo um pouco, mas depois a gente volta, eu fiquei muitos anos trabalhando com micro-organismos sem nunca ter olhado ele face a face, né, o face to face. Eu sempre tive ali no conhecimento básico. Depois de um tempo eu descobri que tinha um curso aqui no Brasil, até foi em São Paulo, um pessoal de Campinas, eles são, o nome já fala, chama AquaExpert, eles são expert no assunto tratamento com lodo ativado. E lá eu fui fazer esse curso de microbiologia do lodo, onde eu montei um laboratório. Então hoje eu tenho um laboratório de análise microbiológica desse lodo, onde eu vejo lá face a face no microscópio. Então hoje eu vejo os bichinhos que a gente tem ali dentro ali que consomem a sujeira. Como que coloca na água? Tipo, você compra a cepa, né, que a gente chama, desses micro-organismos, em alguns casos, até uma das coisas que vem evoluindo muito aí no mercado é a bioestimulação, o biotratamento, são organismos específicos para aquele tipo de problema que você tem, ou você cria eles ali dentro. Existem algumas substâncias, quando você mistura, com o leite principalmente, porque o leite tem o leite cru, ele tem uma colônia de bactérias muito rica. E eu potencializo ali dentro esse crescimento bacteriano, coloco lá na água, ele começa a se desenvolver, a gente chama que ele como é que eu posso dizer? Ele acostuma com aquele tipo de efluente e a partir daí ele começa a proliferar e aí ele começa a consumir essas bactérias. Não entra na minha cabeça. É mágica. Você põe lá dentro e você começa a ver. Mas aí você coloca um líquido? Sim. Você faz uma mistura do leite. É uma seringa? Não. Vamos pensar aqui. Porque você não vê, você tá entendendo? Minha indignação. Não, e tem coisas que é difícil pra gente entender se a gente não consegue ver. Acho que mesmo se eu ver no microscópio, eu vou assim, gente... Mentira que esse aí tá aí, né? Ele não vai fazer isso. E o que trata a água, quando a gente fala em micro-organismos, são micro-organismos unicelulares, né? São protozoários, eumintos, né? Aleossomas, cada um com seu devido nome e seu devido papel no meio, né? Uns consomem mais nitrogênio da água, outros fósforo. Então, todo mundo ali junto... pela mesma causa. Vamos tratar a água. É assim que funciona. E a gente coloca, vai depender muito do tamanho da sua estação. Só que geralmente a gente usa 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos de uma solução que a gente prepara para poder jogar nesse local e ele começa a proliferar e começa a degradar, né? Utiliza o poluente que a gente chama de DBO, que é a matéria orgânica, o carbono, né? Para poder fazer a síntese celular. Então ele come para se alimentar, para se multiplicar, faz a síntese celular e aí ele retira esses nutrientes da água, né? Que a gente chama de nutrientes para ele, mas para nós é contaminação. E a partir daí ele faz a limpa na água e deixa ela em determinadas condições. Lógico, igual eu falei, a gente não consegue eliminar 100%. Aí eu tenho que caminhar para um outro processo. Mas eu tenho estações de tratamento de efluente aí que chega a 97% de eficiência de tratamento. Que da hora. Entra uma água preta ou então branca demais, porque vai depender muito do processo, e depois ela acaba saindo aí praticamente transparente. Turbidez baixinha. Por causa desses micro-organismos. Geralmente, quando você... nós tivemos uma mudança na legislação. Você é quase um bruxo. Mas do bem. Alquimia. Alquimia. Tem
A legislação mudou recentemente. Eu acho que uns 2, 3 anos, eu não me recordo quando foi a alteração. A eficiência mínima era 85%. Aí eles mudaram a legislação, falou que agora a eficiência mínima média anual é 90%. Então eu tenho que ter uma média de 90%. Se eu faço 4 análises, eu posso até ter duas de 85%, mas eu vou ter 2 de 95%. Esses 5% de aumento na qualidade da água fez com que muitos dos clientes meus, e eu acredito que de outros profissionais, tivessem que investir 300, 400 mil reais para poder conseguir subir esses 5% na eficiência de tratamento. Porque é muito difícil. Você projeta uma estação de tratamento, você sempre projeta com uma certa folga para que você tenha um aumento produtivo durante um período ou uma carga excessiva de sujeira que vem. Mas 5% de aumento na qualidade de um efluente final é muito. Então, assim, um investimento que o empresário, né, tem que ter, que a indústria teve que ter para poder fazer essas adequações, foi pesada. E essas lagoas que fazem é contato direto com a terra? Não. Eu posso ter. Só que para isso eu preciso fazer uma compactação a nível de impermeabilização zero. Ixi. Aí eu tenho que fazer análise, né, na parte civil. Você vai saber mais que eu. Uhum. Você tem que fazer compactação, depois você tem que fazer a sondagem ali para comprovar que você tem uma permeabilização mínima. Aí hoje o pessoal utiliza muito aquelas geomembranas. Quando você passa assim naquelas lavouras, a mesma que o pessoal utiliza para irrigação. Faz aqueles tanques, né, de contenção de água para depois fazer a irrigação. Você faz a impermeabilização com aquela lona, tem uma vida útil mínima de 20 anos, PEAD, né, polietileno de alta densidade. E aquilo ali tem uma durabilidade muito grande. Então o pessoal opta por fazer aquilo. Igual nós começamos, eu falei assim, que vai depender, você perguntou sobre os tipos de tratamento, entra muito nesse mérito. Os tratamentos, geralmente, quando a gente fala, eu tenho espaço. Eu vou construir 3 lagoas imensas daquela lá impermeabilizado com lona para fazer o tratamento anaeróbio. Qual que é o custo que você tem? Nenhum. Só colocar ela ali, deixar a água passar por ela, ali vai ter o trabalho normal. É igual o rio. Você joga o efluente bruto no rio, depois, passado um determinados quilômetros abaixo do rio, tem a depuração própria do rio. Uhum. E ali você potencializa isso dentro das lagoas. Os próprios micro-organismos que se formam ali dentro vão fazer a depuração dessa matéria orgânica, desses químicos, só que aí eu demando de áreas muito grandes para eu poder ter um tempo de detenção hidráulica mínimo, porque eu preciso ter 45 dias de retenção de água em cada lagoa. Então, um tratamento onde você gasta 1.000 metros cúbicos de água por dia, para eu ter 45 dias de retenção, então eu tenho que ter lagoas que são imensas, de 4 milhões de litros de água cada uma. Beleza, vamos diminuir. Eu venho para os sistemas aerados, que é o sistema de lagoa, porém com aeradores lá dentro. São mecanismos, né, sistemas mecânicos que colocam oxigênio lá dentro. Esses tratamentos, eles são de implementação um pouco mais caro, porque eu preciso comprar esses equipamentos que colocam o ar lá dentro, e depois eu vou ter o custo operacional de energia, que isso vai ter que ficar ligado 24 horas para poder dar a demanda de oxigênio que eu preciso para essas bactérias. Nesse processo, eu diminuo um pouco a área, porque esses micro-organismos, eles são mais eficientes no tratamento. Eu consigo ter ele misturado no meio, porque esse aerador joga ar, mas ele mistura aquele caldo. Então, os micro-organismos ficam suspensos na água. Aí eu consigo ter mais contato desses micro-organismos com a água e eu consigo tratar melhor o efluente. Então, eu diminuo a área, mas eu encareço tanto o meu custo operacional, tanto o OPEX quanto o CAPEX, né? Então, não tem jeito. Todos os dois eu deixo um pouco mais caro. Quando eu não tenho área nenhuma, vamos trabalhar no físico-químico. Físico-químico é o mesmo processo da ETA. Controlo o pH, jogo os coagulantes e os floculantes, só que o custo operacional disso é muito caro. Um equipamento é caro e depois você tem o custo mensal diário de produto químico que você tem que jogar. Aqueles sólidos que eu retiro, né, que vão sair junto com o processo físico-químico,
eu tenho que pagar para dispor em algum lugar, porque eu não posso simplesmente jogar em qualquer lugar na natureza. Então, às vezes, eu tenho que pagar um aterro para poder dispor esse material. E aí o custo operacional fica altíssimo. Então, essa é a nossa diferença. Então, quanto menos espaço eu tenho, maior o meu custo de tratamento. Então, se eu tenho espaço, vamos caminhar para uma lagoa anaeróbia. Se eu tenho menos espaço, aeróbia. Se eu tenho menos espaço ainda, só físico-químico. E tem lugares onde eu preciso ter os 3. Meu Deus! Uma indústria, por exemplo, açucareira, sucroalcooleira. Eu preciso de um tratamento mais específico, porque ali eu tenho uma DBO muito alta, então eu preciso de vários tratamentos para eu poder conseguir. Na indústria de suco, né, de laranja, porque o suco ele é muito ácido, então eu já tenho que ter um tratamento químico, só que eu não consigo tirar toda a matéria orgânica que é gerada ali, então eu tenho que caminhar para um biológico. O físico-químico, ele é muito voltado para o tratamento da retirada de sólidos, né? Eu tiro matéria orgânica, mas eu tiro mais sólidos. Tanto que a água, depois que ela passa pelo físico-químico, ela é transparente. Você fala assim, essa água está limpa. Mas o que é solúvel, que é a matéria orgânica, eu não consigo. Quem que vai ter uma boa eficiência? O que é biológico, né? O microbiológico consegue consumir essa matéria orgânica que está solúvel na água. Então, aí eu trabalho já com físico-químico mais um microbiológico. Nossa! E assim, esse microbiológico, você sabe da onde veio essa ideia? Porque... assim, ó, desde quando os sistemas de tratamento, né, de água eles foram implantados, porque o sistema de tratamento de água ele foi implantado, né, de coleta e tratamento, ele não foi feito para a saúde pública, né? Primeiro, né, que foram as redes de esgoto de Paris, né, foram os primeiros sistemas de coleta de água, foi para retirar o mau cheiro. Que a única coisa que incomodava naquele período era o mau cheiro do efluente correndo a céu aberto. Então, quando eles fizeram esse primeiro sistema, eles fizeram apenas um sistema de condução desse efluente, né? Que até então... Só tirava de lá. Só tirava de lá, colocou dentro fez aquelas tubulações, as galerias e destinou para um ponto. Teve uma matéria que eu tive na faculdade, eu não vou lembrar o nome, acho que era saneamento mesmo. E tem países que não têm, né, o tratamento de esgoto. E, tipo, países tops, assim, tipo Dubai, por exemplo. Não sei como é hoje em dia mais. Mas, tipo, hotéis chiquérrimos, né? Mas que todo o esgoto ia, tipo, pra uma caçamba, né? Bem vedada. Um caminhão vinha todo dia, pegava esse esgoto, trocava a caixa e sei lá onde que ele joga aquilo lá. Aqui eu vou falar assim que aqui em Paraíso, vou falar o nome eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Aqui em Paraíso, no passado, nós tivemos uma indústria que teve um problema muito sério com o tratamento de efluente. Ele contratou uma empresa, essa empresa fez o projeto, preveu para ele um projeto anaeróbio. O que é o anaeróbio? É esses micro-organismos que não têm presença de oxigênio. Dentro do efluente, ele provoca uma fermentação. O processo de tratamento inicia com um processo de acidificação, depois de metanogênese, né, partenogênese, e aí vai. Ele instalou essa lagoa anaeróbia, e a lagoa anaeróbia, ela tem um odor característico dela, que é em função da fermentação que ocorre, gera gases. É tipo, não sei se é tipo a vaca preta, quando a gente coloca Coca-Cola no sorvete. Fica fazendo aquelas bolinhas. Só que o cheiro não é tão agradável quanto uma vaca preta, né? Mas é basicamente a mesma coisa. É desse jeito que a gente não esquece as coisas. A gente tem que assimilar, eu olhei né? aquilo lá uma vez, eu assim, vaca preta. O que acontece? Ela no sistema anaeróbio, as bactérias elas ficam no fundo da represa. Elas se acomodam ali dentro, ela cria essa colônia de bactérias e ela fica presa ali. E ali dentro ela começa a fazer o processo dela, né, de desenvolvimento. Então ela nasce, cresce, multiplica, depois ela morre. E nesse processo todo, ela gera um processo de acidificação que facilita a proliferação de óleos...
de AGV, que a gente chama ácidos graxos voláteis. Esses ácidos, eles emitem, né, alguns gases, e esses gases vêm para o meio e causam esse mau cheiro. Em algumas situações insuportáveis. E foi o que aconteceu com essa indústria. Essa indústria teve ação civil pública, foi chamado o Ministério Público assinou um TAC. A empresa não podia parar de operar, porque era uma empresa, ainda uma empresa muito... mas não é por problema da empresa, mas foi o projeto que foi fornecido a eles que não foi tão adequado. Eles tinham que recolher a água toda da produção e mandar para uma estação de tratamento fora do município. E isso ele fez durante um período. Pensa para você ver, ele consumia mais ou menos uma média de 110 a 120 mil litros de água por dia. Cada caminhão, né, carreta, na média de 26 mil. Então eram 3 carretas por dia que ele tinha que pagar todos os dias até conseguir fazer um sistema novo para poder tratar essa água. Então, assim, a escolha do processo está muito direcionada a isso. Que tipo de qualidade que você quer, a localidade onde você está. As indústrias que estão dentro da cidade, elas estão bem prejudicadas, porque hoje todo mundo é vizinho, todo mundo tem o telefone do patrão, liga ali para falar, tá cheirando hoje muito. Então, assim, hoje em dia, aí entra os sistemas aeróbios, porque a emanação de cheiro é mínimo para onde você tem a presença do oxigênio, porque você já oxida esses gases. Você já elimina a proliferação desse tipo de odor que é muito característico aí de um sistema anaeróbio. Só que é assim, se você tiver problema com ele também, você também está com aquele problema de mau cheiro. Se a oxigenação não tiver suficiente, você também tem problema de mau cheiro. Então você tem que manter muito bem o seu sistema, manutenção, para que você tenha aí uma qualidade desse tratamento que não vai te dar dor de cabeça. E às vezes o desafio também é não ter essas informações, né? E aí criar uma mega hiperindústria e depois descobrir que tem que fazer essas lagoas ou algo do tipo. Hoje, igual nós estamos falando, assim, hoje em dia a legislação, né, até mesmo aqui o município, o São Sebastião do Paraíso, hoje tem a legislação própria de acompanhamento dos licenciamentos ambientais. Hoje você vai fazer uma indústria, primeiro você vai lá fazer um licenciamento prévio. E dentro desse licenciamento prévio já vai vir as exigências que você tem. Então, falar assim que hoje você constrói uma indústria desconhecendo a necessidade, não. Aí o que acontece? Vai da escolha do profissional para saber se a indicação dele é boa para isso ou não. Porque o patrão, né, a gente chama de o patrão, o cliente, ele não tem a obrigação de saber, ele quer lá, um exemplo, o laticínio quer fazer queijo, ele não quer tratar água. Né? O curtume quer do couro, não quer tratar água. Ele não tem essa obrigação de saber o que ele tem que fazer. Ele vai lá, contrata o profissional vai dar as orientações. Então, é onde a escolha do profissional faz total diferença. Faz total diferença. O tratamento hoje, ele é obrigatório, igual você perguntou, né? Falou assim, todo mundo tem que tratar. Então, assim, na teoria, 99% das indústrias teriam que ter, né? 100%. Das indústrias que utilizam a água e devolvem ela para o meio ambiente, deveria ter esse tratamento, mas nem sempre é assim que acontece. Agora, fugindo um pouco do assunto, assim, a inteligência artificial já vem ajudando vocês nessa área? Muito. Hoje já existem algumas indústrias, algumas empresas, algumas consultorias que desenvolveram aqueles chatbots. Só que ainda é muito mecanizado, né? Porque existem muitas particularidades. Cada tratamento é um tratamento. Quando você faz uma pergunta para uma inteligência artificial, a não ser que você alimente ele com muitos dados, você vai ter uma resposta genérica. Sim. Mas ele já consegue te nortear um pouco os possíveis problemas, né? Então, sim, existem esses chats onde você coloca e fala assim, minha lagoa está fazendo muita espuma. Aí ele vai te devolver lá, pode ser bulking filamentoso, pode ser bulking viscoso, pode ser crescimento disperso, pode ser filamentosas. Então, assim, ele vai te dar uma gama de opção e você vai correr atrás do que pode ser. Então, te ajuda. Te ajuda a dar uma direção. Mas se você não entender do assunto, não vai adiantar nada. E outra coisa, você precisa alimentar essa inteligência artificial, né? Ela tem que ser responsiva. Então, por exemplo, é aquela que você vai alimentando ela com algumas informações para ela te dar uma coisa mais específica. Porque se você hoje entrar no ChatGPT, Meta, quando você entra ali e faz qualquer tipo de pergunta, vem uma coisa muito genérica, porque ele vai
pensando algumas coisas. Você joga uma pergunta solta, ele te dá várias respostas. Várias soltas. respostas. E erra, viu? Eu já fiz teste já. Falei assim, não, vou facilitar a minha vida. Vamos para inteligência artificial. Tô jogando contra mim aqui agora. Aí fiz o teste, ele erra. Ele erra. Então, E se você não consegue usar... Como é que fala? Você tem que saber usar, né? Porque eu vejo que muitas pessoas não sabem usar e o meu cérebro já consegue ver se a pessoa usou ou não usou. Eu não sei explicar, mas tem... você já tem essa sensibilidade para isso. Essa sensibilidade, porque eu peguei o jeito como o chat responde, né? Vamos falar do chat GPT. Quando ele responde, ou as palavras-chave que ele usa e tudo mais, e como ele desenvolve o assunto, porque ele repete muito, né? E tem pessoas que só copia e cola, aí você fala... Isso aqui foi o chat. Eles vão te contratar na faculdade para poder revisar artigo científico, porque ultimamente, hoje tá feio. Eu gosto de ter amigos. Porque aí você vai perder todos. Mas na faculdade, quando eu formei, já tinha, mas, tipo, não era muito conhecido. Não tinha tanta divulgação. Então, teve umas pessoas que foram se empolgando demais. E aí tudo é GPT. Aí ficou um negócio bem bizarro, assim. Fica. E assim, é igual eu falo, a inteligência artificial tá vindo aí, não é para tomar o mercado, mas para facilitar a vida de quem sabe usar, né? E esses chatbots que o pessoal vem criando, que é via WhatsApp. Você faz uma pergunta no WhatsApp e ele já te responde. Então, com isso daí, eles já conseguem te dar um norte, mas aí vocês têm que ir mais a fundo para poder trazer aí com o seu conhecimento, agregar aquilo ali e conseguir resolver o problema. Mas assim, eu acredito que ele ajuda muito, tipo, com normas, em qual página você pode achar aquele negócio, e aí você vai atrás e começa. Agora, se basear só nele, isso aí é loucura. Igual hoje mesmo, igual nós estávamos conversando sobre a questão de reuso de água, né? O reuso de água hoje, no Brasil, ainda é bem atrasado, né? Nós não temos aí uma política de reuso de água. Quando você fala em indústria e reuso de água, ele só vai reusar se ele tiver um benefício. Infelizmente, a indústria ainda é assim. Se for por conhecimento próprio, né, fala assim, não, por consciência ambiental, que seria o correto, a gente teria uma situação bem mais complicada. Então, conforme ele vai tendo cobranças, né, igual o consumo de água hoje, por captação em poço artesiano, por exemplo, já é cobrado. Antigamente, você não tinha cobrança nenhuma. Então agora já é cobrado, o cara fala assim, mas onde que eu posso usar essa água para que eu não precise de uma água nova para fazer aquele serviço? Então hoje em dia o reuso de água ele vem crescendo, mas ele vem crescendo em função das cobranças, não da consciência. As legislações assim ainda são muito restritivas. Dentro dessa questão do chat GPT ou qualquer inteligência artificial, se você jogar lá, você vai conseguir ver assim, que é bem reduzida essa questão assim, dos usos. Ainda existe muita restrição. Uma coisa que eu sempre falo assim, e gosto de provocar muito o pessoal, você consumiria uma água de reuso? Por exemplo, assim, eu fui lá, vamos usar saneamento básico mesmo. O saneamento. Coleta de esgoto, tudo certinho, foi lá, fez o tratamento, passou por um processo de tratamento bem específico e ela volta para sua torneira, você consome ela com segurança? Sem falar assim, não, eu estou consumindo uma água segura. Você teria essa consciência ou você ficaria meio receosa? Eu ficaria meio receosa, mas é isso que acontece. O que acontece? Hoje nós temos reuso de água. Hoje muitas cidades consomem a água de reuso. Só que é o quê? É o reuso indireto. Porque eu capto essa água, uso na indústria, solto no rio, aquela pessoa lá embaixo que capta a água para aquela cidade está fazendo um reuso indireto. Sim. Então, hoje ainda tem-se um pensamento muito ruim da questão do reuso, mas é até mesmo por desconhecimento. Sim. Tem águas, né, por exemplo, assim, um sistema de tratamento de osmose reversa, que hoje é a dessalinização da água do rio, né, do mar. Então, hoje, é o tratamento onde não passa vírus, não passa bactéria, não passa nada. Você tem uma qualidade de água assim, excepcional. Na verdade, depois você vai ter que repor um pouco desses minerais, que a gente precisa desses minerais na água, mas a qualidade da água, só que a legislação não autoriza esse reuso direto para nós aqui. Mesmo eu tendo uma água de melhor qualidade do que do rio que eu capto, a legislação ainda não nos permite ainda fazer o consumo dessa água ainda. Tem alguma justificativa? Desconhecimento.
Desconhecimento. Eu acho que a ciência já provou por A mais B que ela Sim. que é viável, mas a legislação, né? Quem faz as leis ainda não sentou em cima disso e verificando que nós estamos passando por uma crise hídrica irreal, que já se instalou e que nós vamos ter processos assim dificílimos no futuro se a gente não tiver essa consciência do reuso da água. Acho que enquanto não afetar eles diretamente, não vai acontecer nada. Por exemplo, assim, existe um case de sucesso muito grande aqui no Brasil, que é referência para o mundo, o Aquapolo, no setor petrolífero, né, petroquímico ali. Eu acho que em São Paulo. Eles captam a água, por exemplo, eles têm um convênio com a Sabesp. Eles estão instalados dentro da ETA, dentro da ET da Sabesp. Sabesp recebe toda a água do município, né, ali das regiões, leva a água para a estação de tratamento e lá eles fazem um tratamento terciário. A Sabesp faz o primário, físico, químico, biológico, e eles entram com um terciário, que é filtração, nanofiltração e outros, e oxidação química e tudo mais. Eles têm esse case de sucesso, eles fizeram um convênio com a Braskem, uma das maiores produtoras ali da região, e eles captam essa água, tratam essa água e devolvem para a indústria. Então, assim, eles não competem com a população. Por quê? Porque a água dessas indústrias ali, são várias indústrias, elas são simplesmente água de reuso. Eles não captam água nova do rio, de um ponto de captação. Eles usam a própria água deles e do município. Infinito. Tanto que nós tivemos uma crise hídrica ali na região, né, que foi na Cantareira, na Serra da Cantareira ali, muito grande. Todo mundo que não tinha esse convênio com eles tiveram que diminuir a captação e as produções. Eles continuaram de vento e popa. Por quê? Porque eles não tiveram dificuldade. Lógico que eles pagam por isso, mas eles têm um contrato de 40 anos com a Aquapolo. Você acha que desses 40 anos tarifa já subiu, né? Já teve outras crises hídricas e eles tocando o terror, trabalhando e não poluindo o meio. Sensacional. Eu acredito que esse é o futuro. Esse eu acredito que vai ser o futuro do tratamento de água. A biotecnologia ajudando nessa questão do tratamento, que vai ser necessário, porque cada vez a gente tem menos espaço, então a potencialização disso vai ser necessário. E o reuso propriamente dito, que é você captar a água, fazer esse tratamento e depois reusar ele dentro da própria indústria para que você possa não competir com a população, né? Que é o nosso problema maior hoje. Vai ser daqui uns dias, né? A gente vem falando, a diminuição da água potável disponível, né? Nós não estamos falando do líquido, do H2O em si, mas da água potável. E aí assim a gente não vai estar concorrendo com a população aí em função de captação de água. Nossa, isso é muito sério. Só que ninguém dá atenção. Ainda não. Aqui nós estamos a passos lentos, muito lentos. E é difícil você colocar isso na cabeça do empreendedor, porque na ideia dele a estação de tratamento ainda é gasto. Ele não tem como... eu preciso investir, eu consegui uma verba de R$1 milhão. Ele vai colocar um pasteurizador novo, ele vai aumentar a indústria, ele vai colocar fulões novos. Não vai tratar. Não vai. Ele não vai investir ali no tratamento. Depois que ele ampliou, que a estação de tratamento ficou ruim, porque você tem um projeto para 500 mil litros. Aí aumentou. Aumentou, estragou, aí ele fala assim, e agora? Aí ele fala assim, não, mas isso aqui só me dá dor de cabeça. A ideia do empreendedor ainda melhora a produção, mas não tem essa mesma visão com o tratamento de água. Nossa. Eu não tinha noção disso. E não, se você quiser abrir uma cerveja, nós ficamos a noite inteira aí conversando. É assunto para muito tempo. Eu tinha mais umas perguntas para fazer, mas já tá acabando os tempos. Não, mas outro dia, se tiver necessidade, nós marcamos. Eu ia falar do dia que... O dia ficou noite, né? Com as cinzas, aquele dia foi... Mas não dá mais tempo. Quanto tempo eu tenho ainda? Você tem 3 minutos. 3? Ah, não. Marca próximo. Tem que marcar, cara. Porque eu tô guardando essa pergunta. Nossa, que raiva. E aquilo lá foi uma fatalidade em função do
do clima que nós tivemos na região naquela semana, de longe, não era nem daqui. O nosso problema veio de Batatais. Não, no dia eu tava doente. E aí eu lembro que eu tomei remédio e tal, e deitei, aí eu acordei e tava escuro. Eu falei assim, gente, eu dormi quanto tempo, né? E aí eu olho no relógio, 2 horas da tarde, tudo escuro, né? Foi muito escuro. E aí, nossa, eu fico imaginando o tratamento da água, então, enfim. E o pior é que aquilo ali, por exemplo, assim, ó, foi aí, vamos pensar no que é simples e é visível. As piscinas da cidade. Foi uma demanda hídrica na cidade que acabou a água da cidade por muito tempo. Por quê? Porque você conseguia eliminar. Porque os nossos tratamentos de água são físico-químicos, né? Vamos pensar nas piscinas. Você joga lá uma solução para poder alterar o pH, depois você entra com sulfato de alumínio, né? E depois você aspira. Aquilo ali é físico. Eu retiro sólido. Mas o carvão que veio na fuligem, ele libera carbono na água. E o carbono é orgânico. O que ficou nas Que fedor. piscinas? Fedor. Aquilo ali você não tirava. Cheiro de fumaça. Tomava banho e ficava... Nossa Senhora. Então, e para você tirar aquela parte ali, entra no microbiológico. Nessa questão microbiológica, só rapidinho assim, por exemplo, assim, ó, eu tenho um laboratório, aí o que eu vou no cliente? Eu pego essa água da estação de tratamento, levo para o microscópio, ali dentro eu faço uma análise ali de quantitativo, de quantidade de micro-organismos que eu tenho, qualidade desses micro-organismos, para depois eu conseguir fazer a avaliação. Porque quando eu vejo uma estação de tratamento, a água está saindo ruim tem muita espuma. É como se fosse uma doença. Né? E essas duas situações são os sintomas. Se eu não analisar fisicamente ali, olhar para me ver o que é, eu vou estar dando um remédio paliativo, às vezes. Né? Do mesmo jeito, eu estou com uma dor de garganta, eu vou tomar um anti-inflamatório. Mas às vezes a dor de garganta é bacteriana. Aí o anti-inflamatório não vai resolver, teria que ser um antibiótico. Eu analiso ali microscopicamente, verifico quais os micro-organismos estão ali, e esse micro-organismo consegue falar para mim, ó, Rony, isso é falta de oxigênio. Aí eu vou lá no oxigênio e melhoro. Ó, isso aqui é gordura demais. Aí eu vou lá na questão da gordura e elimino a gordura. Ou então eu coloco um micro-organismo mais especializado na questão da gordura. E assim vai. Então, assim, meio que essas análises microscópicas, ela é o exame médico, o hemograma completo que você faz quando você vai no médico. Para você ter uma resposta mais assertiva. Porque você fica naquela tentativa e erro. Sim. Porque senão eu vou ali, tomo o anti-inflamatório e não resolveu. Ah, não, é um antibiótico. É sempre melhor o diagnóstico. Sempre melhora o diagnóstico. Principalmente em oficinas de carro. Porque o problema depois é grave, é grave. Vamos trocar essa peça aqui? Não, vamos trocar essa peça aqui. Aí não resolve o problema, vamos trocar essa. Aí no final da história, você troca uma pecinha de R$15, você gastou 1.000. Exatamente. E eu acho acontece, que viu? Esse foi o exemplo perfeito. Esse agora você leva pra vida. Rony, acabou o nosso tempo. Muito obrigada. Nossa. Eu acho que ficou muita coisa pra trás. Ficou! Nós vamos marcar um churrasco hora e a gente... Nossa! Eu tinha um monte de coisa pra perguntar ainda, meu Deus do céu. Mas é um assunto gostoso. Mas muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu agradeço demais. Eu acredito que vai ter uma segunda parte, porque tá faltando muita coisa. E passou muito rápido, né? Passa. Porque é um assunto bom, né? É um assunto de... Não, e eu não sei... Eu não sei nada. Então eu fiquei tipo, meu Deus. E aí já dá vontade de salvar o mundo, né? E aí, a gente sabe que dá. E aí a gente fica... É igual eu falo assim, ó. Os meus tratamentos hoje, todas as águas que são lançadas no meio ambiente hoje, são equivalentes... Eu fiz as contas até para vir aqui falar para você com certeza. São equivalentes ao consumo diário de uma população de 180 mil pessoas, todos os dias. Todos os dias. Parabéns. Obrigado. E fico muito feliz com isso. E me apaixonei pela profissão, que era uma coisa assim... Tem que se orgulhar mesmo. Comecei por opção e fiquei por emoção, porque realmente é uma coisa que eu gosto demais. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. E agradeço a chance e a oportunidade. Gente... Curte, comenta, compartilha. Tem Instagram? Tem. Nossa, meu Deus. É Rony_Consolini. Isso aí, ó. Segue ele lá. Ele esqueceu por um minuto, mas tá tudo bem. Curte, compartilha, segue a gente. Um beijo e até o próximo programa. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado.